Então vamos aqui. Voltando aqui, galera, o outro tópico que eu trouxe para vocês a respeito de função quadrática, uma outra dica super interessante, super importante, eu diria, né? É a tal das coordenadas. Deixa eu fazer mais embaixo aqui para vocês. A tal das coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. Olha bem aqui para mim, ó. A parábola, rapidinho. A parábola, você sabe que ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Ela tá felizinho, ora ela tá tristinha, e tudo isso depende do coeficiente A, certo? Quando a parábola tiver com concavidade assim, ó, para cima, o vértice, ele vai estar bem aqui, ó, assumindo um ponto de mínimo. Agora, se a parábola ela tá triste, tá assim, ó, tristinha, né? O vértice, ele vai estar aqui em cima, assumindo um ponto de máximo da sua parábola. Então, vem aqui comigo na tela, ó. Aqui, as questões A menor do que zero, concavidade voltada para baixo, ela está tristinha. O vértice, coordenadas do vértice, está aqui em cima, ele vai assumir um ponto de máximo. Um ponto de máximo. Agora, se o meu A for positivo, o coeficiente A positivo, aí a parábola vai assumir, ó, o meu vértice ali vai assumir na parábola um ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá? Ponto de máximo, ponto de mínimo. Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que mais cai em prova? De verdade. Olhando aqui para mim rapidão, o que vocês acham que cai mais em prova? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Né? Aviso vocês aí, ó. Cara, tem muitas questões que envolvem ponto de máximo. Por quê? Ora, o seu examinador quer trazer uma questão perguntando qual é o lucro máximo. Ora, ele quer trazer uma questão com uma interdisciplinaridade com física, perguntando qual é a altura máxima. Ora, ele quer trazer aí questões envolvendo qual é a temperatura máxima, qual questões que envolvem sempre pedindo ali o maior número possível. Essas questões que pedem o maior número possível, geralmente elas são modeladas por meio de uma funçãozinha do segundo grau que tem concavidade voltada para baixo. Então aqui, a questão que a gente trouxe aqui, olha só, na tela. Dessa vez, eu vou ler só o enunciado com vocês. E aí a gente vai buscar informações. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Desconfia, olha o que ele falou, o maior número possível. Ou seja, em algum momento, você vai ter aqui um ponto de máximo. Tudo bem? Um ponto de máximo. Vamos voltar no texto e analisar. Ele deu aqui, ó, uma temperatura em graus Celsius em função do número de horas. Então, aqui é um gráfico que traz a temperatura em função das horas H do meu dia. E ele é dado por essa funçãozinha aqui, ó, T de H igual, sei lá, no dia da prova você sublinha isso aqui, né, ou circula a lei de formação, menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. Beleza. Vitinho, coordenadas do vértice. Cara, aqui esses pontos, eles têm coordenadas. E as coordenadas do vértice, pessoal, elas são calculadas assim, ó. Eu vou ter, obviamente, o x do vértice e um y do vértice. Como é que a gente faz para calcular esses caras aqui? Vem aqui comigo, ó. O x do vértice tem duas maneiras. Ou melhor, tem três, né? Mas vamos colocar aqui elas. A primeira delas seria uma média entre as raízes. Pego as raízes da minha equação do segundo grau, encontro elas e divido por 2, né? Ou eu posso aplicar uma formulazinha assim, ó, x do vértice menos o coeficiente b sobre 2a. Olha aí, né? Quem lembrava dessa daqui? Beleza? Já o y do vértice, ele é calculado da seguinte maneira. Tem uma formulazinha para ele também. Menos delta sobre 4a. Ou você faz o seguinte, ó. Se você pegar a função e colocar o x do vértice no lugar do seu x, o que a função vai te devolver é o y do vértice. Tudo bem? Então, assim, tem essas maneiras de você calcular as coordenadas desse vértice. E por que ela é importante? Veja bem, aqui eu tenho um gráfico de temperatura em função de horas.
Ele quer o maior número possível. Gente, analisa bem. Ele está querendo o maior número possível de bactérias e ele pergunta se a temperatura no interior da estufa está classificada como o quê? Tem várias classificações na tabela, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E para essas classificações a gente tem uma temperatura associada. Tá aqui, ó. Certo? Então, se ele está querendo a temperatura está aqui no meu eixo Y. E ele quer a maior temperatura possível. Então, o que ele está buscando na questão é o Y do vértice. Agora, se ele... Olha aqui para mim, rapidão, olha aqui para mim. Gráfico. Temperatura em função de horas. Ó, seu eixo Y, temperatura, hora X. Se ele pergunta assim, ó, em que hora eu tenho a temperatura máxima? Hora, eu tenho a temperatura máxima. Hora no eixo X? Se ele pergunta em que hora eu tenho a temperatura máxima, ele quer o X do vértice. Agora, quando que ocorreu essa temperatura máxima? Qual foi essa temperatura máxima? Y do vértice. Na tela aqui comigo. Olha só. X do vértice da função. Coeficiente B, que é... Vamos anotar aqui os coeficientes. O A é menos 1, o B 22 e o C menos 85. Os coeficientes da nossa função quadrática. Olha aqui x do vértice pela formulazinha, ó. Vem aqui comigo. Menos 22 sobre 2A, que é menos 1. Olha só. 22 dividido por 2, você sabe que é 11. E menos com menos, divisão, menos com menos aqui, fica mais. Então, às 11 horas, eu sei que eu vou ter a maior temperatura possível. Que temperatura é essa? Aí eu vou calcular aqui o meu Y do vértice. Olha lá. Como é que eu vou calcular o Y do vértice? Você pode calcular por meio dessa formulazinha, ou você simplesmente faz o seguinte, pega lá a sua função, olha lá, a sua função t, e no lugar do x você coloca o x do vértice, que a sua resposta será o y do vértice. Olha lá, menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Vem aqui comigo. Menos 11 ao quadrado dá menos 121. 22 vezes 11, tabuada do 11, ó, mais manjada que tem. Quando você for fazer 22 vezes 11, você coloca o 2, e no meio você coloca a soma deles, ó. Então, 242. Beleza? Menos 85. Menos 121 aqui, menos 85, a gente soma, né? Isso dá menos 206. Mais 242, eu vou ter que a minha temperatura às 11 horas vai ser de 36 graus Celsius. Tá aqui, 36 graus Celsius. 36 graus Celsius na tabelinha, ela tá nesse intervalo aqui, galera, ó. Entre 30 e 43, onde eu tenho uma classificação alta. Alta, item D. Beleza? Então, o que a gente trabalhou aqui nessa questão? Vem cá, rapidão, olha aqui para mim. A gente trabalhou com as coordenadas do vértice, por meio da formulazinha, menos b sobre 2a, ou uma média aritmética das raízes, né? E o y do vértice, que seria menos delta sobre 4a, ou o f do x do vértice, tá? Agora, aqui vem uma cereja do bolo para você, na tela, rapidão. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui uma ideia bem bacana. Existe, é uma dicasinha, tá? Uma dicasinha bem bacana, que a gente chama de derivada. Rapidinho. Quando eu tenho um polinômio qualquer, uma expressão algébrica que tenha grau, aqui ó, por exemplo, 3x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 5x, mais 2. Um exemplo. Tem uma ideia lá de derivada de uma função polinomial que eu faço isso aqui, ó. Eu posso derrubar esse expoente para ele cair multiplicando bem aqui, ó. Quer ver? Derrubei ele. 3 vezes 3 fica 9. Aí esse 3 aqui ele vai diminuir uma unidade. Então ele vai ficar com 2. Faz a mesma coisa para cá, ó. 2 multiplicando por esse 2 fica 4x. Esse 1 aqui, ó, vai multiplicar, ó, o 5. Vai ficar 5. Só que eu vou ficar com 5x elevado a 0, né? Mas, poxa, todo número elevado a 0 a gente já sabe que dá 1.
E a derivada de uma constante, ela é sempre zero. Então, olha aí o que a gente fez. Ó. A gente derivou essa função ali. E ela saiu de um polinômio de grau 3 e foi para um polinômio de grau 2. Vitinho, tá, o que tem a ver isso aí? Você trouxe um polinômio qualquer, rapidão. Você trouxe um polinômio qualquer de grau 3 e derivou ele, caiu num polinômio de grau 2? Pois é. Quando você pegar qualquer função quadrática e derivar ela, por exemplo, a nossa função ali, ela é menos h ao quadrado mais 22h menos 85. Deriva ela. Olha só, derruba esse 2, que está multiplicando o menos 1 aqui na frente, menos 2h. O 1 que está aqui em cima, ó, vai passar multiplicando aqui o 22. E aí, eu preciso colocar h elevado a zero, porque h elevado a zero você sabe que é 1. E a derivada de uma constante é zero. Ou seja, eu fiquei com menos 2h mais 22. Quando eu igualo isso aqui a zero, gente, olha aqui, ó, menos 2h igual a menos 22. Que número multiplicado por h, né? H multiplicado por menos 2 aqui no caso, né? Vou colocar assim, ó. Já multiplicando por menos 1. 22 dividido por 2, olha lá. Que número multiplicado aqui vai dar menos 22? Menos 2 multiplicado por qual número dá menos 22? Seria o meu 11, né? O meu 11. E quem é o meu 11? Quem é o meu 11? Cara, o meu 11 é o meu próprio x do vértice. Toda vez que você derivar uma função quadrática e igualar ela a zero, você já tem o x do vértice direto. E eu garanto para você que você tendo o x do vértice, você já tem uma informação extremamente importante para calcular as coordenadas do vértice. Porque você tendo o x do vértice, você já vem ali e já faz o y do vértice também na sua função. Beleza? Então, galera, essa aqui, vem aqui comigo, foi uma dica que eu trouxe para vocês de você trabalhar com as coordenadas do vértice da função. Todo Enem tem uma questãozinha, assim como no bloco anterior, trabalhando com a equação que descreve a parábola ou trabalhando com o quê? Com a ideia das coordenadas do vértice, onde ela pode assumir um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Na grande maioria das questões, traz aí o ponto de máximo, beleza? Galera, é isso. Dicas para vocês bem rápidas, bem diretas. Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço. Valeu!